Bom dia. É uma satisfação, primeiro, Geraldo, estar aqui com você para falar, né, de um tema extremamente importante para a sociedade, né? Toda a sociedade. Então, o que é que a gente vê agora no final do ano? Né? Nós estamos realmente chegando, saindo da pandemia, né, mas ainda tem um processo longo a ser feito. Né? Então, nós estamos caminhando, sim, para o final da pandemia, mas ainda tem um processo longo. Por quê? Como foi bastante divulgado essa semana, nós estamos vendo aí os países da África que estavam esquecidos. A gente estava falando de quarta onda na Europa, né, do aumento de casos nos Estados Unidos, no Brasil, e nós fomos esquecendo os nossos irmãos africanos. Né? E aí nós percebemos que, em termos de enfrentamento global de saúde, dessa crise sanitária, o mundo fracassou com relação a distribuir doses para os países mais pobres. E nós do LAI já vimos alertando para isso, né, chamando a atenção. Então, tem países na África hoje, Geraldo, que tem 6% de cobertura. Né, países africanos com 6% de cobertura, e nós, Brasil, somos um país em desenvolvimento, um país riquíssimo, como o Brasil é, né, nós somos um país muito rico, comparado com países, com outros países do mundo, nós somos uma das principais potências econômicas do mundo, né? Então, nós estamos vendo aí o Brasil indo para a terceira dose na população adulta, enquanto países africanos não imunizaram 10% da sua população ainda. Né? Então, isso mostra a desigualdade na distribuição da vacina, a desigualdade no enfrentamento da questão da crise sanitária. Né? Então, é por isso que a gente ainda tem um caminho longo para sair da pandemia. Né? Mas o Brasil hoje, ele acertou o passo. O Brasil hoje, ele é um país que tem uma distribuição, sim, de imunizantes de maneira satisfatória, e a gente tem que reconhecer isso. Houve um atraso, mas esse atraso, por incrível que pareça hoje, alguns cientistas já reconhecem que pode ser um fato, pode ter sido um dos fatores importantes na questão da variante Delta, porque quando o mundo estava tendo problema com a Delta, os países que tiveram problema com a Delta, por exemplo, Israel foi um dos países que teve, né? Outros países que tiveram problema com a Delta começaram a imunizar primeiro que o Brasil. Né? Então, quando a Delta chegou no Brasil, a gente estava no pico do processo de imunização. Então, a Delta ela não teve repercussão significativa aqui no país. Né? Então, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 90% da nossa população adulta com pelo menos uma dose. Ou seja, esse é um dado extremamente relevante. Aí o pessoal diz, não, mas o ideal é que a gente tivesse 90% com as duas doses. Isso é verdade, só que para chegar na segunda dose, nós temos que vacinar primeiro com a primeira dose. Né? Então, nós alcançamos essa marca hoje. De ontem para hoje, nós chegamos a 90% da população adulta com uma dose. O que é que isso significa? Isso significa que 90% da nossa população adulta, pelo menos 90%, aderiu à imunização. Então, 90% da população adulta com a primeira dose, Geraldo, é mais do que a Alemanha conseguiu, é mais do que a França conseguiu, né? É mais do que outros países da União Europeia conseguiram. Então, esse é um dado importante que o Estado do Rio Grande do Norte alcançou. Isso tem que ser sim, comemorado, isso tem que ser, sim, celebrado. Sempre com otimismo, mas com prudência. Né? Então, hoje nós estamos caminhando bem para o enfrentamento da pandemia. Agora, até o final do mês de novembro, é possível, ou até a primeira semana, final da primeira semana de dezembro, é possível que o Estado do Rio Grande do Norte chegue a 80% da sua população adulta totalmente imunizada. Esse é outro dado importante, né? Então, é um dado muito importante a gente lembrar que nós estamos num país que atrasou o processo de imunização em 45 dias, mas que nós estamos chegando aí a 80% da nossa população adulta agora no início de dezembro, totalmente vacinada. É um dado muito importante. Outro dado importante é que nós já chegamos aí a 10% da nossa população, considerando o público-alvo da população adulta, 10% da nossa população adulta com a terceira dose.
estamos na frente da Alemanha com relação a isso. A Alemanha está com 9,6, né? Só que a Alemanha começou a vacinar muito primeiro que o Rio Grande do Norte, muito primeiro, foi muito mais rápido o processo de imunização da Alemanha do que o Brasil, né? Do que o Rio Grande do Norte, e nós estamos ultrapassando esses países aí. Por isso que não dá para comparar uma quarta onda na Europa, não uma quarta onda na Europa. A onda que nós estamos vendo, né, esses aumentos de casos, esses surtos, o termo correto deveria ser isso, o termo correto que deveria ser dito há surtos na Europa. Aonde? Na população não vacinada. Por isso é que é correto esse termo, né? A pandemia dos não vacinados. Nós fazemos parte de uma rede de pesquisa internacional com pesquisadores na França, no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, e os nossos colegas que estão nos Estados Unidos, eles dizem, Ricardo, aqui não está tendo muita repercussão essa questão de uma nova onda, não. Apesar das pessoas estarem se preparando agora para essa questão da Omicron, né, de maneira prudente, mas sem alarme, sem pânico, as pessoas não precisam cancelar o que já tinham planejado para o final do ano. Esse é o momento da gente observar. Então, nos Estados Unidos, eles estão olhando isso aí com muita seriedade, mas sem pânico, né? O que eles disseram, essa onda de casos que está acontecendo aí na Europa, na Europa não vacinada. Então, a gente, além de dizer que é a pandemia dos não vacinados, já existe esse título também que está sendo colocado de Europa dos não vacinados, que é justamente a Europa que está tendo resistência à imunização. Na Alemanha, existe uma corrente forte contra a imunização, existem movimentos anti-vacinação, né? Então, a gente precisa entender bem isso daí. Na Áustria, do mesmo jeito, Geraldo. Então, não dá para comparar o que está acontecendo lá com o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, hoje, ele vem de maneira muito forte, muito expressiva, graças ao PNI, ao nosso Programa Nacional de Imunização, que é robusto, enfrentando de maneira exemplar, tá certo? Essa Covid-19, no que diz respeito à vacinação. Então, o Brasil, apesar de ter atrasado, conseguiu entrar no tempo, conseguiu sincronizar esse processo de imunização, não só com a distribuição frequente de vacinas, mas com a quantidade satisfatória, né, e com o número de fabricantes, uma variedade de imunizantes também bastante satisfatória. Professor, apesar dessas informações positivas, aqui a Secretaria de Saúde, ela informa, né, que ainda há muita gente resistente à vacina, assim como na Europa, por exemplo, essa resistência também se dá aqui, por exemplo, aqui em Caicó, né, com pessoas que ainda resistem a não ir tomar a vacina. Isso preocupa e, por exemplo, esses surtos, embora sejam pequenos, ainda acontecem aqui, por exemplo, em Caicó, no Rio Grande do Norte. Isso leva a crer que não tem como zerar ainda o número de mortes. Isso é importante, que você colocou agora, né? Não é que a CESAP disse que tem um número grande de pessoas resistentes. A fala da CESAP é um pouco diferente dessa. Eu falo isso com muita propriedade, Geraldo, porque a gente está discutindo isso lá internamente. O que é que acontece? Nós temos uma pequena parcela da população que tem resistência a se imunizar. Isso sempre aconteceu, né? Por que eu digo uma pequena parcela? Porque quando a gente alcança 90% da população adulta imunizada, significa que tivemos uma alta adesão à imunização no país. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós chegamos a 90%. Então, essa taxa é muito alta. Tá certo? Se a gente comparar com outras campanhas de imunização, nós já alcançamos um indicador maior do que o que nós já tivemos para trás. Então, não é correto a gente dizer que a nossa população tem um grande número de pessoas resistentes, né? Agora, é correto dizer que dentro dessa pequena população, essa pequena faixa da população não imunizada, temos uma parte importante que não se imunizou, né? Que é quem é essa parte? Idosos, por incrível que pareça, tem uma parcela dos idosos que não se imunizaram. Logo nas primeiras semanas de novembro, nós tivemos aí em 2 dias, 6 óbitos, 4 dias numa quinta-feira, 2 numa sexta-feira. Os 6 óbitos eram de pessoas não vacinadas, ou seja, 100%, né? E desses 6, 2/3 deles eram de pessoas não vacinadas, idosas. Ou seja, das 6 pessoas que morreram não vacinadas, 4 eram idosos não vacinados. Esse dado é alarmante. Esse é um dado preocupante, né? Ou seja,
Não é que nós temos uma grande parte da população que não quer se vacinar, isso não é verdade. Pelo contrário, a maior parte da população brasileira aderiu à imunização e no Rio Grande do Norte, pelos dados que eu estou vendo, isso vai ultrapassar a média da população brasileira, ou seja, o Rio Grande do Norte está dando exemplo na imunização. E é por isso que, mesmo a gente vendo esses movimentos, bares lotados, restaurantes lotados, festas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, aqui em Natal, nós estamos com 88% de taxa de ocupação da rede hoteleira, isso é muito bom, porque aquece a economia, melhora a geração de empregos, e é por conta disso, dessa grande adesão à imunização, que nós não estamos tendo explosão de casos, que nós não estamos tendo os hospitais lotados. É por isso, a imunização ela tem sido eficaz e tem protegido a vida da população. E os que estão morrendo hoje, principalmente, são os não vacinados. Né? Agora a pessoa pode dizer, Ricardo, mas tem pessoas vacinadas que estão vindo a óbito. É verdade. Mas aí tem alguma comorbidade, ou é um idoso que tomou a primeira e a segunda dose há quase um ano e não foi se vacinar, então não foi tomar a terceira dose. É importante dizer que a população idosa precisa tomar a terceira dose. Depois de 90 dias da segunda dose, né, o idoso ele começa a perder imunidade, e essa imunidade ela vai sendo degradada quanto mais tempo se passa. Né? Então, depois de 6 meses, a imunidade do idoso ela já está bem reduzida. Por isso é que o Ministério da Saúde recomenda que essa terceira dose seja com 6 meses. Agora já está reduzindo para 5 meses. E nós já fizemos uma apresentação no Ministério da Saúde com dados científicos importantes. E depois dessa reunião que nós tivemos no PNI, né, com o PNI, o governo federal se comprometeu a colocar imunizantes para toda a população, 18 anos e mais, terceira dose. Né? Então, isso é muito importante. Então, é importante que a população faça adesão à imunização, porque isso vai garantir a proteção, principalmente nesse final de ano, onde nós vamos ter festas de final de ano. Mesmo que elas não sejam autorizadas, as pessoas vão se encontrar nas suas residências, tem as festas natalinas, tem as festas de Réveillon. Então, sempre vai ter encontros no final do ano. Né? Mesmo que as festas não venham a ocorrer de maneira assim, autorizada pelos estados, né? Mas elas deverão ocorrer nos núcleos familiares. E aí eu vou lembrar, né, que Portugal, no ano passado, nas festas natalinas do ano passado, é uma festa muito forte, lá é um momento muito importante para a sociedade. O governo alertou várias vezes, mas o deslocamento das pessoas para o interior de Portugal, os encontros familiares fez com que os números de casos aumentassem. Né? E os números de casos eles aumentaram lá por quê, Geraldo? Porque a população ainda não estava imunizada. Totalmente diferente do que está acontecendo agora. Então, hoje, nós temos uma barreira sanitária forte, que é a imunização. Professor, aproveitando a oportunidade que o senhor falou em festas, né, vamos abordar aqui 2 assuntos. Primeiro, essa questão das festas de fim de ano. E aí eu reporto a CAICO, né? CAICO vai realizar eventos no final de ano, agora no dia que é 15, 16 de dezembro, dia 15, e também o Carnaval. O Carnaval de Caicó, ele é bem amplo, né? Um carnaval que reúne uma proporção grande de pessoas e está sendo planejado. Que orientação a CESAP, no caso o Laís, poderia dar especificamente aqui para Caicó? Quais são as orientações? Alguns estados estão cancelando os carnavais, aqui no Rio Grande do Norte algumas cidades estão cancelando os carnavais. Agora, para Caicó, que orientação é possível dar? E o outro assunto seria o uso de máscara. Como é que o Laís está tratando esse assunto? Vamos lá. Nesse momento é importante respeitar a decisão das autoridades sanitárias. Então, se os municípios eles estão recomendando que sejam suspensas as atividades, né, de festivas, então tem que ser respeitado. A autoridade sanitária ela tem autonomia para isso. Né? Mas o importante, Geraldo, é fazer uma análise técnica. Então, a gente está e esse é um tema bastante árido, onde a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai se posicionar. Não é? Então, São Paulo, você viu, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando que mesmo com essa questão da nova variante, São Paulo não alterou a sua programação com relação às festas de final de ano e festas de carnaval. Né? Rio de Janeiro, do mesmo jeito. Né?
tanto o estado de São Paulo, como o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, eles têm comitês científicos, né? E os cientistas de lá também são muito respeitados a nível nacional e internacional, como é os nossos aqui do LAIS. Então, o que é que nós estamos fazendo no LAIS? Nós analisamos vários parâmetros, né? São mais de 150 indicadores que nós estudamos nessa pandemia, né? Hoje, olhando para os dados hoje, né, é muito mais seguro, Geraldo, realizar eventos, mega eventos, seja ele qual for, do que era no ano passado. Ricardo, esses mega eventos já estão ocorrendo? Já. Nós já temos mega eventos ocorrendo aqui no estado, né? Esse final de semana aconteceu em Macaíba. Quando a gente vai para os shows, festas que estão ocorrendo em todo o estado do Rio Grande do Norte, nos estados vizinhos também ocorreu mega eventos agora em Recife, na Bahia, né, no Piauí, no Maranhão, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, nós tendo grandes eventos ocorrendo hoje no Brasil, em vários lugares, e aqui no Rio Grande do Norte. E eu acredito que em Caicó, como é uma cidade também conhecida como uma cidade festeira, né, eu digo porque eu sou potiguar e tenho amigos aí de Caicó, né, então devem estar ocorrendo também esses movimentos. Né, e o que explica, Geraldo, depois de ter flexibilizado essas atividades, né, todas as atividades, todas as atividades econômicas, shows, eventos, teatro, tudo está funcionando. A única medida restritiva mantida hoje pelo governo do estado por decreto, praticamente, é o uso de máscaras, certo? Então, o que justifica, né, não ter ocorrido uma explosão de casos aqui no estado, não ter ocorrido um número grande de internações, mesmo com a introdução da variante Delta. Primeiro, todos os imunizantes que nós temos no Brasil protegem contra a Delta. Isso já tinha sido dito pelos fabricantes lá atrás. Logo quando a Delta surgiu, uma semana, duas depois, os fabricantes disseram, nossos imunizantes protegem contra a Delta. Não é isso? Então, foi dito várias vezes na imprensa. Então, mesmo tendo aqueles que pregaram tsunamis, né, que iam ter tsunamis, que poderiam criar um caos aqui no Brasil, isso não ocorreu. Que é muito bom, porque mostra duas coisas. Primeiro, que a população brasileira aderiu aos imunizantes. Segundo, que os imunizantes, de fato, protegem contra a variante Delta. Né? Então, esse é um ponto. Então, olhando esse cenário, onde nós temos uma queda grande no número de novos casos, porque em março de 2020, Geraldo, nós chegamos a ter tivemos mais de 2.000 casos num único dia. E agora nós estamos aí próximo de 100, 120, né? Agora no mês de outubro teve um leve aumento, chegamos a ter 200 e poucos casos por dia, que é, no mínimo, 10 vezes menor do que nós tivemos em março e maio. Cenário onde ainda estávamos engrenando a imunização no Brasil. Né? No final de maio, a imunização no Brasil já estava muito forte. O Ministério da Saúde, junto com os estados, já tinham conseguido engrenar a imunização e os municípios já estavam operando a pleno vapor isso daí. Então, hoje, olhando para os dados epidemiológicos, os dados assistenciais e dados da imunização, nós podemos afirmar seguramente que o cenário hoje é mais favorável do que o do ano passado. Né? Entendeu? Agora, a decisão de realizar os eventos é da autoridade sanitária. Né? O que nós estamos dizendo no LAIS hoje é mais seguro fazer os eventos do que o ano passado. Ano passado, tivemos grandes eventos? Tivemos. Vamos lá. O maior evento que nós tivemos no ano passado, no mês de novembro, não sei se você lembra, Geraldo, foram as eleições. As eleições no Brasil, ela movimentou milhões de pessoas em todo o território nacional. Né? Naquela época, ninguém no Brasil estava vacinado. Nós levamos pessoas para as salas de vacinação, nós levamos milhões de pessoas para ambientes fechados, simultaneamente no mesmo dia. Não foi isso que aconteceu? Eu mesmo votei aqui perto de casa, num lugar fechado, onde o corredor era minúsculo, e eu tinha que ficar passando entre as pessoas. Inclusive, foi um dos meus relatos na época que fui votar. Eu vou dar outro exemplo grande de mega evento que teve no Brasil, e ocorria todo mês. As filas quilométricas da Caixa Econômica para receber os auxílios.
todos os meses ocorreram aquilo ali, né? E eram filas quilométricas no período do pico da transmissão no país, nós tivemos essas filas aqui. Né? Naquela época não tinha vacinação. A única ferramenta que nós tínhamos ali era medidas não farmacológicas, era o uso de máscaras. Eu não posso falar de isolamento social, porque se você aglomerou as pessoas, não tinha isolamento social. Se aglomerou no dia das eleições, você aglomerou nas filas da Caixa Econômica, beleza. Feito esses dois eventos, que eram eventos promovidos pelo governo, né, as eleições são ações democráticas, as pessoas tiveram que se dirigir para lá, inclusive foram obrigadas a ir votar. Não é isso? O auxílio emergencial, as pessoas não eram obrigadas a ir receber, mas precisavam receber. Tirando esses dois eventos, onde um deles foi obrigado, as pessoas foram obrigadas a ir, nós temos o outro, que foram o Réveillon do mês de janeiro, em dois grandes lugares aqui, marcantes. Pipa e São Miguel do Gostoso. Qual era a ferramenta que foi usada naquele período? Testagem. Depois do Réveillon, nós não observamos aumento de casos. Esse é um dado importante. E não tinha imunização. A imunização naquele período estava começando no dia 19, só 19 dias depois para a população idosa. Então, o nosso olhar é um olhar científico, técnico, né? Agora, a gente entende que a gente está num momento de polarização política, né, que há um desgaste, há um pandemônio aí, há uma infodemia, né, e sempre que a gente coloca esse tema, é um tema muito sensível, que tem que ser colocado com muito cuidado. Então, o que nós estamos dizendo no nosso relatório é: hoje é mais seguro fazer um Réveillon, né, planejar um carnaval, do que era num cenário onde não tinha imunização, né? Apesar do carnaval não ter sido autorizado no ano passado, festas carnavalescas ocorreram em todo o Brasil, né? Só que sem regulação. Então, é importante que as autoridades sanitárias olhem para os dados epidemiológicos, façam os seus planejamentos e tomem a decisão mais segura, a decisão que eles achem mais segura. Hoje, é seguro, mais seguro, fazer um evento, um mega evento, seja ele qual for, do que foi no ano passado, com toda certeza. Eu vou dar um outro exemplo de mega evento que aconteceu ontem, né? E ocorreu justamente porque a vacina garante proteção para essa população. A comemoração da final da Libertadores com a vitória do Palmeiras. Tinham milhares de pessoas, Geraldo, não sei se você observou, milhares de pessoas na rua, né? E ninguém parou para analisar que aquilo dali era um mega evento que estava acontecendo num ambiente aberto e as pessoas estavam sem máscara comemorando. E por que as pessoas fizeram isso? Por que as autoridades sanitárias permitiram isso? Porque existe um fator grande aí, importante, definitivo, né? Definitivo não, mais seguro, que confere mais segurança, né? Que é a vacina. Então, é por isso que as pessoas puderam se aglomerar, por isso que as pessoas puderam festejar. Agora, o momento ele exige prudência, análise técnica, despida de vieses políticos. Né? Essa é a grande questão. Então, os eventos carnavalescos, os eventos de Réveillon, o evento do Carnatal, eles são eventos, sim, importantes para a nossa sociedade, principalmente para a sociedade potiguar, que vive do turismo. Então, não é uma decisão fácil para o governo do Estado, não é uma decisão fácil para o gestor municipal ter que suspender esses eventos, né? Então, é preciso fazer uma análise técnica. Agora, olhando para os indicadores, de novo, os indicadores que nós temos hoje, olhando para os dados da imunização, o cenário é mais favorável do que o que nós tínhamos no ano passado, com toda certeza, né? Agora, se esse cenário mudar, Geraldo, se houver um número de casos, um aumento do número de casos, que repercuta nas internações e nos óbitos, o LAIS, na mesma hora, irá se posicionar para que sejam aplicadas medidas restritivas, suspendendo o evento de massa. Mas isso não é o que ocorre hoje. Hoje, o cenário técnico, científico, é totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Ricardo, e a nova variante, né, a variante que foi descoberta pelos brilhantes cientistas africanos, né, porque eu não gosto de dizer a variante africana,
esse nome variante africana, por que a gente não diz a variante britânica, a variante americana, não é? A variante francesa, a variante alemã. Não, a variante descoberta pelos brilhantes cientistas da África, ele coloca o mundo para fazer as análises, sem pânico, certo? Sem alarme, sem alarmismo. Então, nesse momento, a comunidade científica tem que se debruçar, analisar, né, observar as novas informações e, a partir daí, tomar medidas assertivas e não medidas atabalhoadas, né, que gerem desespero na população, ansiedade, que venha a gerar suspensão de empregos, que venha a gerar suspensão de aulas, sem necessidade. Então, esse é o momento de suspender absolutamente nada. Esse é o momento de racionalizar, né, de tomar medidas assertivas com relação ao que deve ser feito, né? Então, eu acredito que as vacinas que tem hoje, elas deverão conferir certa imunidade para essas variantes, mas precisamos escutar os fabricantes desses imunizantes, o que é que eles vão dizer, assim como aconteceu com a Delta, né? Criaram um alarme enorme com a Delta, e graças a Deus, graças à ciência, graças à imunização, a Delta teve repercussão muito pequena no Brasil. Ou seja, foi um alarme falso soado naquela época. Então, nós não precisamos soar outro alarme falso. Precisamos destacar a importância dessa nova variante, chamar a atenção da população, das autoridades sanitárias, dizer, olha, tá vendo, temos uma nova variante, a pandemia não acabou, né, ela não acabou porque os países mais pobres estão relegados, né, nós estamos fracassando com relação às respostas globais de saúde para esses países mais pobres, eles não estão no mesmo ponto que o Brasil está, então estamos tendo replicação de vírus. Precisamos olhar para os nossos irmãos mais pobres. Então, é isso que essa notícia da nova variante tem que ser colocada. E não punir o país africano, a África, porque descobriu uma nova variante, né? Então é isso, Geraldo. Eu acho que deve haver uma racionalização para se tomar medidas. Porque se não houver racionalização, isso aí é a anticiência. Né? A ciência, ela analisa e ela questiona. Então, a gente tem que questionar. Por que esse alarmismo todo agora com a nova variante? Sabe quantas variantes nós temos hoje, já catalogadas? Mais de 4.000 variantes já tinham sido descobertas no mês de fevereiro. Né? O que é que isso chama? Por que isso é importante? Porque uma dessas variantes, ela pode burlar a vacina. Né? Então, primeiro a gente tem que descobrir isso, para depois tomar as medidas com base nos achados científicos. Então, hoje, o que nós sabemos temos uma nova variante. Ela é mais grave? Ela é mais contagiosa? A ciência não sabe ainda. Nós vamos saber isso nos próximos dias. Nos próximos dias, nós vamos saber se as vacinas protegem contra essa nova variante. Então, a AstraZeneca e a Pfizer já estão fazendo os testes. E vamos torcer para que essas vacinas protejam, porque se proteger, o Brasil vai estar protegido, a população brasileira vai estar protegida, a economia brasileira que está fragilizada vai ser protegida, a educação brasileira vai ser protegida, porque milhares de crianças ficaram fora da escola. Milhares de crianças não tiveram nenhuma atividade educacional, Geraldo, durante essa pandemia. Então, nós não precisamos agora criar alarmes desnecessários, né? Então, com relação às festas, para fechar a minha fala, eu sou bastante empolgado quando a gente fala de ciência, Geraldo. Com relação às festividades do final do ano, de Natal, do final do ano, do Réveillon, o próprio Carnaval e o Carnatal, eles precisam ser olhados com um olhar técnico-científico, né? Retirar fora o viés político, as análises políticas, porque elas não vão ajudar, certo? Festas estão ocorrendo no nosso estado todos os dias. Ponta Negra está cheio. Se você for em Ponta Negra, você vê aqui em Natal, você for aí na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você vai ver que está cheio de pessoas. Isso é ruim? Não. É importante para a economia, para o desenvolvimento econômico do estado. Né? E por que esse vírus não está se propagando? Porque não está ocorrendo dano, porque as vacinas estão protegendo. Ok, professor, quero agradecer pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, mas alguma informação, fica à vontade. Eu que agradeço, falei muito, né, Geraldo, mas é um tema árido, é um tema importante, que deve ser falado, discutido, debatido. E eu queria deixar aqui para você uma dica. Tem um grande colega, que é pesquisador também, cientista da UERJ,
ele está no Comitê Científico do Rio de Janeiro. Se você fizer o convite para ele também falar para o seu público, e eles que estão no outro momento, com outras questões lá no Comitê Científico também, tem 2 ex-ministros da Saúde, né? O Daniel Sorães é o secretário. Ele poderia também, o professor Carlos Alberto Oliveira, vir falar sobre as experiências que eles estão tendo no Rio de Janeiro, para fazer contrapontos, para analisar. Então, eu deixo aí essa dica para o seu público, para você que traz aí um público importante do Rio Grande do Norte que precisa de esclarecimento científico.